Meu comportamento mudou mais, mas na verdade o sofrimento era grande. Que você chega a um momento de ver teu filho no mundo, né? Para mim foi terrível. Eu e minha esposa, nós decidimos, nós vamos fazer a feijoada e nós vamos estar presentes lá. Foi um momento muito forte pra gente. Todo mundo olha para minha família hoje e vê o resultado. Tenho 3 filhos, servindo a Deus, impactando nações, mas quase ninguém sabe o que realmente houve no dia em que eu quase perdi um dos meus filhos para o mundo. Foi terrível. Mas o que eu fiz naquela época é exatamente o que eu quero te ensinar hoje. Porque pode ser que você esteja vivendo esse dia agora na tua casa com teu filho. Fica comigo até o final, porque essa história pode mudar a história da tua família. Eu sou o pastor Dário Brunet e é disso que nós vamos falar agora. Deixa eu começar desmontando uma grande mentira que talvez você ainda acredite. A mentira é essa: na casa de pastor, na casa de quem ora, na casa de quem ensina a palavra, os filhos crescem protegidos, a batalha nunca chega. Isso não existe. Eu orava pelos meus filhos todos os dias, tínhamos um altar em casa, tínhamos bênçãos declaradas, tínhamos o reino de Deus sendo implantado na nossa família e mesmo assim a batalha bateu na nossa porta. O inimigo não respeita sobrenome, não respeita ministério e nem respeita histórico. O alvo dele são as gerações. E se ele não conseguir atingir você, com certeza ele vai tentar atingir o teu filho. Eu quero agora contar como quase eu perdi meu filho, um dos meus filhos. Eu me lembro que esse meu filho, ele tinha muitos dons, muitas habilidades, sempre comprometido na igreja, ajudando na hora dos cultos, servia muito na casa de Deus, mas chegou o momento dele ir para a faculdade. E ao chegar lá, ele começou a receber muitas informações, ele começou a entender um pouco das ideologias, tudo que estão ministrando, falando, né? Ele começou a receber isso no espírito dele. E aos poucos ele foi se afastando do reino. Aos poucos ele foi criando uma outra consciência que nos entristeceu muito. Ele já estava um pouco conformado com as coisas do mundo. Depois que ele aprendeu, ele já tinha uma estrutura espiritual. Por exemplo, nós éramos um casal que dava tempo de qualidade. Por exemplo, eu sempre dei tempo de qualidade, sempre abracei, sempre fiz declarações, sempre profetizei sobre a vida deles. E nós ficamos impactados com essa mudança depois que ele foi para a universidade. Logicamente, novos amigos, novas conexões, né? E não sei se você sabe, nesse ambiente, na faculdade, é onde crucificam mais Jesus. Jesus é inimigo lá, é um inimigo. E eu percebi que ele começou a mudar a mentalidade dele. Desejos começaram a mudar, as motivações, e ele começou a se esfriar, e até que um dia ele se afastou do reino. E nós sofremos muito. Imagina, eu, por exemplo, era o pastor principal da igreja. Você imagina, eu pregando sobre salvação, sobre libertação, né, pregando sobre mudanças, e ver meu próprio filho no mundo, onde eu aconselhava, né, muitas famílias, orientava, né, e eu tinha uma própria experiência em casa, meus outros 2 filhos estavam servindo a Deus, comprometidos no reino. Isso foi um momento de muita angústia. Mas eu usei de toda a sabedoria. Primeiro, como eu sempre falo, eu aumentei meu tempo no secreto. Eu, ao invés de ficar chamando ele para a igreja, eu não fazia isso, não. Eu intercedia por ele diariamente, profetizava sobre a vida dele e aumentei meu tempo de qualidade, aumentei meus abraços, né? Meu comportamento mudou mais, mas na verdade o sofrimento era grande, era grande. E é emocionante isso, que você chega a um momento de ver teu filho no mundo, né? Para mim foi terrível, ainda mais eu como líder de uma igreja, né? Mas eu tinha certeza que eu cumpri todos os princípios. Isso é muito importante, saber que eu cumpri os princípios. Como
os pais de Sansão, né? Nós cumprimos os princípios, orientamos, né? Eu instruí, eduquei, formei, né? Dei limites, amei, quer dizer, tudo que um pai poderia fazer. Eu aumentei meu tempo de qualidade, principalmente nesse momento. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi no dia do aniversário dele. Ele falou que ele queria fazer uma festa, uma feijoada só para pessoas do mundo, lá na Pedra do Sal, aqui no Rio de Janeiro. Nós morávamos no Rio de Janeiro. E foi muito forte. Mas eu e minha esposa, nós decidimos, nós vamos fazer a feijoada e nós vamos estar presentes lá. Foi um momento muito forte para a gente. Mas havia muito amor. Esse é uma decisão muito forte dos pais. Nós não brigamos com ele, nós não gritamos, pelo contrário, nós fomos estar presentes lá no evento, vendo as pessoas comendo, bebendo, muita cerveja, e eu vendo meu filho lá. Eu acho que isso fez toda a diferença na vida dele. Eu comecei a ver que ele mudou de atitudes. Que nós não ficamos falando mal, começando a chamar a atenção dele. Não, não. Eu entendo que o amor supera tudo. E ele começou a voltar, porque todos os filhos que quebram princípios, não tenho dúvida, vão sofrer muito. Vão sofrer muito. E eu sempre digo que toda honra tem uma recompensa, né? Por exemplo, eu acredito que ele também nos desonrou, mas nós não. Nós fomos lá, no momento mais difícil dele, nós estávamos com ele, vendo tudo que ele estava fazendo, não concordávamos com isso, mas a nossa presença gerou segurança emocional para ele. Eu percebi que ele, com tudo isso, ele olhava para a gente e falava, meus pais estão aqui. Então, eu acho que toda essa decisão que nós tomamos de amar nesse momento tão difícil, de acompanhar, de mais dar tempo de qualidade, eu acho que isso tudo ajudou ele a repensar para tomar decisões de voltar para a casa do pai. E nós esperamos com muita oração, com muito jejum, e em hora nenhuma ficarmos chamando ele para vir para a igreja. Não, nós dependemos do Espírito Santo. Eu creio que chegou um dia que o Espírito Santo tocou nele, e hoje ele tem sido uma bênção nessa geração, né? Por isso que eu digo, papai, mamãe, você que está nos assistindo, nos acompanhando, o princípio é esse, depender do Espírito Santo, depender dos céus, porque a Bíblia diz que os céus governam a terra. Então, nós precisamos depender realmente do que os céus vão nos ajudar nesse momento. Então, foi muito triste, muito difícil, mas nós conseguimos trazê-lo de volta e vê-lo hoje no altar, juntamente com meus 3 filhos. Deixa eu parar esse vídeo por 30 segundos, porque eu tenho um convite para te fazer. Tudo que eu estou te ensinando aqui faz parte de algo muito maior. Eu preparei uma aula especial gratuita chamada Do Berço ao Altar, onde eu vou te mostrar o caminho completo, porque pais e mães que amam, ainda assim, perdem os filhos. Os 3 pontos cegos que travam quase toda a família cristã. O que acontece na primeira infância, que marca uma vida para sempre. E as chaves que eu usei na formação dos meus 3 filhos. Vai ser a aula mais importante que eu já dei sobre família. Para participar, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E se você está me assistindo da televisão, aponta a câmera do celular para o QR Code e aí na tela, é gratuito. Eu quero você lá. Agora, volta comigo, que este vídeo ainda não acabou. Agora presta muita atenção no que eu fiz, porque é aqui que está a grande lição. A primeira coisa, eu não fiz um escândalo. O grito empurra o filho exatamente para o lugar de onde você quer tirar ele. O filho que está sendo puxado pelo mundo não precisa de um pai promotor de justiça. Ele precisa de um pai intercessor. Isso é muito importante. Então, a primeira reação foi no secreto. Eu intensifiquei essa guerra no lugar onde a guerra se vence, que é de joelho. Normalmente, todos os dias eu fazia isso, orava, intercedia por eles. A segunda coisa, eu aumentei a presença em vez de aumentar a pressão. Isso é muito importante. Entenda essa diferença, porque ela vai salvar muitas famílias.
A pressão diz, olha o que está fazendo comigo. A presença diz, eu estou aqui e daqui eu não saio. Eu procurei mesa com esse meu filho, procurei conversar sem muito sermão, porta aberta, sem dedo apontado. E a terceira coisa que eu fiz de grande importância, eu não parei de declarar bênção sobre a vida dele. Mesmo vendo o que ele estava fazendo, o que eu estava vendo. Porque a bênção não é um prêmio pelo comportamento do filho, é uma semente no destino dele. Eu declarava sobre a vida dele o que Deus ainda tinha me mostrado. Não o que meus olhos estavam vendo. Palavra de pai não volta vazia. Talvez você esteja hoje no capítulo mais difícil da história da tua casa. Eu quero te ajudar a enxergar onde realmente está essa brecha. Por isso eu preparei um diagnóstico gratuito. São 8 perguntas, 2 minutos, que mostram o ponto cego da tua família. Talvez seja conexão, ou é uma herança espiritual, ou é um ciclo que se repete. O link está fixado aqui embaixo nos primeiros comentários e na descrição. Faz o diagnóstico e se inscreva no canal, porque essa semana eu vou soltar um vídeo por dia sobre formação de filhos. Eu só quero dizer algo para você. O teu filho não está perdido. A batalha só ainda não acabou. Que Deus abençoe a tua casa poderosamente.